Lembrou qual é o livro que nós estamos estudando? Quem lembrou, quem sabe, levanta a mão. Não fala, hein? Dona Ivone não está aqui para falar, mas só levanta a mão aí bem alto para eu saber. Muito bem. Qual é o livro? Qual é o livro, Douglas? Gálatas. E qual é o capítulo 5? Dona Ivone não está aqui, mas ela passou um WhatsApp para Noêmia, falou assim, Noêmia, me representa lá. Não falou, Noêmia? Representa lá. Então, Gálatas 5. Nós já vimos do verso 1 ao verso 12, e hoje nós vamos conversar do verso 13 ao 26. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje, repita comigo, hein? Confusão. Qual é o tema de hoje? Puxa, vamos entender então esse tema. Gálatas capítulo 5, verso 13. Abra a tua Bíblia e, mesmo assentado, acompanhe a leitura desse texto. Irmãos, irmãs também, tá bom? Mas aqui a palavra, aqui, quando se usa aqui, é para todo mundo, hein? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha o que o Paulo está falando. Vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha que interessante. Não vai dar para a gente ler todos os versículos aqui, mas eu tenho certeza que você vai ler na sua casa. Aliás, você já leu, né? Já leu? Deixa para lá. O Paulo, na carta aos Gálatas, você lembra assim do tema que predomina a carta aos Gálatas? Qual é a grande exortação do Paulo? Não sigam, não escutem, não pratiquem outro evangelho, senão aquele que já foi anunciado. Eu não devia fazer essa pergunta aqui, Gerson, mas eu vou fazer, porque às vezes a chance da gente ficar frustrado é grande, né? Eu já aprendi com alguém, que falou assim, se você não quer ter uma resposta, não pergunte, mas eu vou perguntar e não vou olhar. Quem assistiu a live na quinta-feira? Se você tivesse assistido, prestar atenção aí junto com alguns irmãos, o tema da live foi Evangelho. E o que é Evangelho? Boa notícia. Evangelho vem do grego evangelion, que significa boa notícia. E que boa notícia é essa? Que o Novo Testamento se esforça demais para esparramar. Deus encarnou na pessoa de Cristo Jesus, viveu sem jamais pecar, com um objetivo: satisfazer a lei instituída lá no Jardim do Éden, e que trouxe a morte sobre as nossas vidas. Que lei foi essa? Comam de todos os frutos que vocês quiserem, menos da árvore do conhecimento da vida, do bem e do, perdão, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida podia comer. Porque no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E essa morte, ela veio sobre a humanidade quando ela então comeu do fruto. Essa condenação veio sobre a minha e a sua vida. Nós nascemos condenados ao inferno. Presta atenção nisso. Presta atenção. Nós nascemos condenados ao inferno. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. Mas tem uma boa notícia. Tem um evangelion, um evangelho. Jesus nasceu, viveu sem jamais ter pecado, e morreu e ressuscitou no seu e no meu lugar. Essa é a boa notícia, a boa nova. Paulo, e não só o Paulo, transmitem esse evangelho.
E você sabe que nas igrejas da Galácia começaram a inventar algumas coisas, né? Isso tudo é verdade, tudo que Paulo falou, mas precisa fazer uma coisa, você lembra? Circuncisão. E o Paulo diz que se você quiser cumprir um aspecto da lei, você tem que cumprir os 613 mandamentos que existem. 613. Então, se você quiser obedecer a lei, tudo bem. Mas você tem que obedecer todos. Porque se você deixar de obedecer um, você já está condenado. Entende então o que é graça? Agora, se pela graça, pela ação de Jesus Cristo, eu então sou salvo e reconciliado com Deus, olha que boa notícia maravilhosa. Eu, infelizmente, continuo pecador, o pecado só vai deixar de existir no céu, mas pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Entendeu a mensagem? Entendeu a mensagem? O povo entendeu essa mensagem, estava com esse probleminha da circuncisão, mas estava com outro problema também. Já que eu sou salvo, já que em Jesus eu estou salvo, vou aproveitar. Você já passou pela experiência de alguém chegar para você e falar assim, olha, tudo que você gastar, mês que vem eu pago? Já passou por isso? Nunca, né? Agora você imaginou se alguém vier para você e der um cheque em branco, né? Cheque em branco é uma expressão antiga, da época do Marcelo, né? Uma coisa mais antiga. Eu sei que alguns jovens aqui não sabem nem o que é cheque. Pode ter ouvido falar, né? Mas era um pedaço de papel que a gente dava do banco e escrevia assim, R$50, entregava para o comerciante aquele cheque, e ele confiava que ia chegar lá no banco e ia ter saldo lá, né? Então um cheque em branco é isso, ou nos dias de hoje um Pix ilimitado. Agora você entendeu, né, Lara? Pix ilimitado, agora faz sentido para essa geração. Ou seja, o que, Deusa? Cartão de crédito black, não sei o que lá das quantas, prateado, de metal, que pode tudo, é melhor ainda, hein? Sabe? Já ouviu falar? Existe cartão assim, a gente não tem acesso, mas existe. Imagina alguém que chega para você e fala assim, está aqui. Qual é a tendência minha e sua? Vamos ser franco. Qual é a tendência nossa aqui? Poxa, eu passo o mês regulando tantas coisas para tentar chegar no final do mês com todas as contas pagas, e alguém vem me dar um cartão de crédito ilimitado? Qual é a tendência? A tendência minha, isso é gastar mais do que o necessário, mais do que deveríamos. Por quê? Porque alguém vai pagar, e não sou eu. O povo começou a pensar desse jeito com relação à graça. Já que eu estou salvo, já que Jesus me liberou do inferno, me tirou, me salvou, eu estou livre então para fazer o que eu quiser. E fazer o que eu quiser significa pecar. Satisfazer a minha vontade. Está entendendo a confusão que começou a gerar para as pessoas? Também aconteceu na igreja de Roma. O Paulo também escreveu lá para a igreja de Roma. Ele passou para a igreja de Roma. Precisou tratar dessa questão. Porque o pessoal de Roma também começou a achar que podia fazer o que quisesse. O pessoal não entendeu, o pessoal se confundiu, que a graça, ela nos liberta do pecado, e não nos liberta para o pecado. Entende a diferença? Por exemplo, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Crê nisso? Tem certeza? Você está salvo do inferno. Bom, já que Jesus me salvou, então eu posso fazer o que eu quiser. Vou cair na gandaia, vou cair nos bloquinhos de carnaval, vou ficar à vontade,
Noêmia não sabe o que é ficar, mas os mais jovens sabem, viu, Noêmia? Vou paquerar à vontade, isso é ficar, viu, Noêmia? Vou namorar quantos e quantas eu quiser, vou beijar muito. Já ouviu isso aí? Já ouviu falar nos filmes por aí? Esse final de semana eu vou beijar muito. E vai lá o menino e beija 10 meninas e 2 meninos. Opa, faz parte dos nossos dias. E a menina, vou beijar muito. E vai lá e beija 10 meninos. E 2 meninas também. Tá liberada, Está entendendo? Então, as pessoas começaram a confundir a graça que salva, que liberta do pecado, e começaram a achar que estavam liberados para praticar o pecado. Mas eu não estou falando da gente não, porque você não faz isso. Nos nossos dias não acontece isso nas igrejas, né? Estou falando lá porque o Paulo falou para as igrejas da Galácia. Paulo falou para as igrejas da Galácia. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Isso está escrito lá na carta aos Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2. O mesmo que acontecia nas igrejas da Galácia começou a acontecer em outros lugares. Então nós somos libertos do pecado, a liberdade do pecado. Nós não estamos mais presos ao pecado. Você sabe o que é liberdade? Você tem um vício. Às vezes a gente não presta atenção, mas de repente a gente tem um vício. Tem gente que tem o seguinte vício, ó. Já viu alguém com esse vício de enfiar o dedo no nariz? Não percebe que é um vício. Porque vício, ele tira o controle da gente. Vício é algo que a gente não tem controle. Quem consegue ficar sem tomar Coca-Cola uma semana aí? Levanta a mão. É vício. Você que não consegue, está viciado. Isso é vício. Tirou o seu controle. Quem consegue ficar uma semana sem tomar refrigerante de maçã verde? Não é viciado na Coca-Cola, mas é viciado na maçã verde. Semana passada teve uma reportagem, eu nem lembro onde assisti, falando que provavelmente há um sério risco do chocolate acabar. Já ouviu falar disso? Que tem algumas doenças no cacau aí que o negócio está ficando sério. Jesus amado, o que é isso? Ficar sem chocolate? Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Você é viciado em chocolate. Você que fez essa cara aí quando eu falei, é viciado. Então o vício tira o controle da gente. O vício, ele nos domina. E só alguém viciado em algo, quando é liberto desse vício, sabe o valor das coisas. Aquele que fumava e ficou liberto do vício do cigarro, ele sabe o valor daquilo. Aquele que foi escravo durante uma vida inteira, mas é liberto da escravidão, ele sabe o valor daquilo. O povo judeu, quando ficou escravo no Egito, ele soube quando ele foi liberto. Nós somos libertos do pecado. O pecado já não nos domina. Ele já não, presta atenção agora no que eu vou dizer, hein? O pecado agora já não nos impõe um comportamento. Então eu já não sou obrigado mais a ficar com as meninas ou com os meninos para satisfazer o grupinho da minha escola, da onde eu estudo, da onde eu moro. Por quê? Porque Jesus me libertou disso. Você prestou atenção no que eu falei? Entendeu? Eu não tenho mais que fazer ou deixar de fazer as coisas por causa dos outros, da sociedade, dos valores que dominam a nossa sociedade. Agora, o meu comportamento, ele é ditado pelo quê? Pelos valores, pelos princípios do reino de Deus. Eu sou liberto do pecado e não para o pecado. Eu sou livre em Cristo Jesus das amarras, das coisas, das consequências que o pecado traz para a minha vida. E não agora eu estou livre, e porque eu tenho certeza que você salvo, Jesus me salvou, então eu vou fazer as coisas, vou pecar. De jeito nenhum. Essa confusão começou a acontecer, não apenas nas igrejas da região da Galácia, não apenas
na igreja de Roma, mas ela começou a acontecer durante a história. Muitas comunidades, durante a história até os dias de hoje, de repente começa a pensar assim. Eu lembro uma vez, eu lembro claramente, eu não lembro o nome do meu amigo, eu trabalhava na FEPASA, na oficina de manutenção de locomotivas da FEPASA, e eu estava pregando, evangelizando um colega de trabalho. Ele falou assim: nossa, é verdade, Itamar. E aí eu comecei a conversar com ele, falei assim: olha, quando Deus nos salva, nos muda, o diabo não quer nos perder, então ele vai fazer de tudo. Ele falou: para aí, gostei disso. Ele falou assim: gostei disso. Então vou enganar o diabo. Eu falei: meu Deus. Acho que ele não ouviu nada do que eu falei, né? Por quê? Porque ele disse assim: vou fingir que vou virar crente para ir na igreja, para o diabo me mandar toda a meninada que eu estou afim. Olha o raciocínio daquele indivíduo. Não se anima não, hein? Não vai com essa não acho que isso vai dar certo para você também não. Olha a vontade dele, onde é que estava? Falei: não ouviu nada, né? Falei: puxa vida. Eu sou livre do pecado e das consequências dele, eu não sou livre para pecar. E essa confusão tem dominado muita gente. Cristo, ele veio e cumpriu essa lei para nos salvar. Ele nos libertou das 613 leis que existiam, que o judeu era obrigado a praticar, era obrigado a lutar com aquilo. Jesus nos livrou, por exemplo, do aspecto da carne de porco. Eu vou falar de algumas mais conhecidas, tá bom? De comer ou deixar de comer carne de porco. Nós somos livres disso. Então nós temos a liberdade de comer ou deixar de comer carne de porco. Eu como carne de porco, posso dar um monte de razão, mas eu não posso dizer porque Deus me obriga a isso. A questão do guardar o sábado. Eu estou livre disso. Jesus me livrou desse aspecto da lei. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus tratou muito disso. Então Jesus livrou um monte desses aspectos da lei. Agora, outros aspectos da lei, nós devemos cumprir. Quais aspectos? Os aspectos morais, por exemplo, honrar pai e mãe. É um aspecto da lei. Está na lei, honrar pai e mãe. Agora, por quê? Jesus libertou da lei, do aspecto do sábado, do comer carne de porco, eu também estou livre de honrar pai e mãe? De jeito nenhum. Então tem aspectos da lei que são morais, de comportamento, de relacionamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Estou livre disso? De jeito nenhum. Fazer o que é certo. Estou livre disso? Não roubar é um aspecto da lei, dos 613 mandamentos. Eu estou livre disso? Posso roubar à vontade? Absolutamente não. Começou a haver esse tipo de confusão. E o Paulo, então, ele escreve. Outro aspecto, rapidamente, que eu quero falar sobre essa fala do Paulo. Gálatas 5, 13 e 14. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Isso eu vou falar um pouquinho para frente. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Verso 14, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Os aspectos, o que Paulo está falando? Os aspectos da lei, elas tinham esse viés do relacionamento humano. Então, uma das coisas que a liberdade do pecado nos traz, e deve nos levar, é amar o próximo. Como é que está o seu amor pelo próximo? Você já parou para pensar nisso? E o próximo, de preferência, não o próximo do seu lado aí, porque amar esse próximo do seu ladinho aí é fácil, hein? Tá? É fácil. Amar aquele próximo que vem na rua, para de repente e pede para você uma moeda, e você sabe que a moeda que ele vai usar vai ser para usar uma droga, para comprar uma bebida. Aquele cara que está deitado no chão, bêbado, ou seu vizinho chato demais, a sua vizinha cri-cri, o seu chefe. Entende o que eu estou dizendo?
um dos aspectos da liberdade do pecado é amar o próximo. Isso é um grande desafio na minha e na sua vida. Terceiro ponto que eu quero falar com você aqui. Quando eu vou falar duas palavras aqui, eu quero que você pense no que elas trazem para a sua cabeça, hein? Nós estamos na igreja, nós estamos aqui dentro, mas quando eu digo assim, obra e fruto. Obra e fruto. Se você lembra, já leu a Bíblia, se você já leu Gálatas 5, você vai se lembrar das obras da carne e do fruto do Espírito. É nesse contexto, é nessa sequência que o Paulo vai falar exatamente disso. Das obras da carne e do fruto do Espírito. Não vou falar sobre obra e carne, isso é matéria, tema para uma mensagem só para falar sobre isso. Mas o Paulo vem discorrendo e vem mostrando o que é a questão da liberdade, para a igreja não se confundir com dar vazão aos desejos da carne. Quais são os desejos da carne? Quem sabe aí? Vontade louca de comer picanha, é isso, Lua, que nós estamos falando? De jeito nenhum. De hipótese alguma. Hein, Gustavo? Quer, Gustavo? Você vai levar o Mateus para sua casa hoje? Vai ter churrasco lá? Não? Ô, louco. Já ia me convidar para esse churrasco aí. Mas aqui a liberdade da carne não tem a ver com churrasco, não. Tem com a vazão aos desejos humanos. Quais são os desejos humanos? O que é aquilo que domina o ser humano? Aquele ser humano que está entregue ao pecado, aquele ser humano que não foi liberto por Cristo Jesus. O Paulo vai tratar disso. Paulo vai tratar disso. Versos 19 a 21. Paulo diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, presta atenção. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Prestou atenção? Você consegue repetir duas se eu perguntar? Duas é fácil. Você consegue repetir três se eu perguntar? Vou falar de novo porque eu vou perguntar, hein? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqui não está, por exemplo, entrar em site pornô. Tá? Ver filminho no TikTok cheio de sensualidade. Está aqui? Tá ou não está? Tá sim. Coisas semelhantes. E coisas semelhantes. Ou seja, tudo aquilo que é vazão do nosso desejo. E principalmente daquele que é dominado pelo pecado. Eu os advirto, presta atenção no que o Paulo está falando para as igrejas da Galácia. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que vai acontecer com quem dá vazão aos seus desejos carnais? O que é que vai acontecer com ele? Não herdarão o reino de Deus. Vamos repetir? Não herdarão o reino de Deus. Só vocês agora? Paulo está mostrando que quem dá vazão, quem não tem controle sobre isso, é quem ainda é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado, vai para onde? Se ele não vai herdar o reino de Deus, ele vai para onde? A gente não gosta de falar, né? Mas é para lá que vai. Aquele que faz só o que quer, aquele que faz só o que deseja,
não está liberto do pecado, vai para o inferno. Essa é a realidade. Sou eu que disse isso? Não, é o que está na Bíblia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é, presta atenção, que eu vou perguntar no final, hein? Vai ter Enem hoje, hein? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que o Paulo está ensinando com isso? Que não há restrição daquilo que vem do Espírito Santo. Não há. Daquilo que vem do Espírito Santo. O crente deve praticar tudo aquilo que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. O Paulo então termina aqui no capítulo 5, tratando dessa confusão que estava havendo naquela igreja. Como é que está hoje, nos nossos dias? Qual é a prática da sua vida? Já parou para pensar? Vou pedir uma coisa para você, dá uma cutucadinha quem está do seu lado, quase dormindo aí. Se você está sozinho aí, bate na cara. Hã? Isso, aproveita, Camila, desce o braço nele. Brincadeirinha, Camila, brincadeirinha, Camila. Às vezes, quando a gente precisa tratar de algumas coisas que a gente não está fazendo, a tendência nossa é nos desligarmos. Papai e mamãe, quando você chama o seu filho e vai dar dura nele, descobriram que existe um módulo automático. Você chama assim seu filho, fulano de tal, vem aqui, ele vem. E você começa, você fez isso. Quando você começa nisso, ele dá um clique lá dentro. Ele faz assim. Faz até careta. Mas ele não está ouvindo nada do que está acontecendo. Nada. Você fala, você... Ouvi dizer que isso também existe em alguns maridos. Parece que esse módulo, ele existe ainda em alguns maridos, que permanecem um pouco mais tempo. Fala, e a impressão que dá é que não falou nada. Você não tem às vezes a sensação de que você falou e entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Já ouviu essa expressão? Por que será que isso acontece, né? É esse módulo que descobriram aí. Ele entra meio que automático e o filho faz assim. Até fala, prometo que eu vou mudar. Não vou mais fazer isso. Cuidado, porque às vezes nós estamos entrando nesse módulo. Nesse módulo. A gente, quando é confrontado com algumas coisas, a gente ativa esse módulo e já nem presta mais atenção. Nem presta mais atenção. E aí a gente passa o culto todo e às vezes alguém pergunta assim, o que o pastor falou mesmo? A resposta de muita gente, sabe qual é? Nossa, não lembro. Não prestei atenção. Mas ele acabou de falar faz 10 minutos. Cuidado. Esse módulo seu automático às vezes está funcionando demais. E o único que pode desligar esse módulo é você. Tá bom? Baixa tua cabeça mais uma vez, fecha teus olhos. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Ela nos confronta, nos corrige, nos exorta. Ajuda-nos, ó Deus, a prestarmos atenção. Prestarmos atenção no Senhor e na tua palavra. E não só prestarmos atenção, ó Deus, a colocarmos em prática. Para que, de fato, as nossas vidas sejam transformadas pelo teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus. Nós pedimos por Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.